E se depender dessa imprensa desesperada paulista, é isso que vai acontecer com o Dorival Júnior. E isso porque eles clamam pelo Filipe Luís na seleção brasileira. Dá uma olhadinha. A campanha por assodada que seja de Filipe Luís na seleção, né? Porque o Flamengo está jogando futebol mais próximo do que a gente gosta, o discurso dele é o discurso mais próximo do que a gente gosta, a coerência dele é a coerência de que a gente gosta, então acaba sendo meio que a bola da vez. Pepe Guardiola também não virá, né? Será que vai tentar buscar um novo treinador? Se tentar, obviamente a bola da vez é o Filipe Luís, por mais que a torcida do Flamengo, com toda a razão, odeie essa ideia. Quem torce para times bem, os corintianos, por exemplo, lamentaram quando o Vanderlei Luxemburgo foi tirado do Corinthians, quando o Carlos Alberto Parreira foi tirado do Corinthians, quando o Mano Menezes foi tirado do Corinthians e quando o Tite foi tirado do Corinthians. Vamos ver se chegou a hora do Flamengo. E é o que eu pergunto sempre, é medo ou é desespero? Já já a gente entra nesse assunto novamente e vamos falar também sobre a partidaça que teremos hoje. Oitavas de final, jogo de volta pela Copa do Brasil Sub-17. Até agora não temos uma transmissão confirmada para esse jogo, já já eu dou mais detalhes e já adianto para vocês que teremos o Rian Roberto em campo. Em relação ao mercado da bola, Flamengo vai atrás de um outro camisa 10 para substituir o Arrascaeta quando ele não estiver apto. Em relação ao Gerson, o Marcão deseja que o seu filho receba mais de 2 milhões de reais ou 2 milhões de reais por mês. É um valor bem alto e o Flamengo ele ofereceu um valor mais baixo. Os dois negociam para chegar a esse denominador comum. E sobre o Alcaraz, uma boa notícia, né? Para quem queria esse valor financeiro do Everton, o Everton, segundo um jornalista, já acionou a cláusula de compra e o Alcaraz será jogador indefinitivo do Everton e o Flamengo receberá em torno de 18 milhões de euros. Sobre o De La Cruz, uma curiosidade do corte dele da seleção do Uruguai. Não foi só pela parte técnica, e sim por causa de uma briga feia que ele teve no túnel ali, indo para os vestiários com o diretor de seleções da seleção do Uruguai. E uma surpresa, né? O técnico Kleber dos Santos, ele permanecerá na base rubro-negra. Então deixe seu like que é importantíssimo, estou te pedindo de coração para a continuidade do trabalho aqui da Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E vocês puderam ver no começo do vídeo que o pessoal tá agorando bastante o Dorival Júnior para o Filipe Luís assumir a seleção brasileira. É a velha mídia paulista, né? A imprensa paulista, não de uma forma geral, mas na sua maioria, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, Filipe Luís assume a seleção brasileira. Estão torcendo para a derrota contra a Argentina somente para que o técnico Dorival caia e que o Flamengo fique enfraquecido, tirando o Filipe Luís. Vocês viram no começo do vídeo o lobby tremendo do Juca Kfouri, assim como outros jornalistas também da imprensa paulista estão fazendo, porque eles sabem que o Flamengo com o Filipe Luís voltou a ser aquele Flamengo malvadão. E eles temem, né? Porque o Flamengo já tem o melhor elenco, tendo o melhor técnico, fica um time muito difícil de ser batido. E o desespero deles é esse, né? Eles querem ver de qualquer forma o Filipe Luís fora do Flamengo. E agora eu pergunto para vocês de coração, vocês acham que eles querem o Filipe Luís na seleção porque eles amam a seleção brasileira? Ou vocês acham que é somente para enfraquecer o rubro-negro, já que a inveja é gigantesca, né? E o Flamengo bem reflete ao contrário neles, né? Flamengo muito bem e eles muito mal psicologicamente. E falando sobre o Mundial no meio do ano, com aquele formato de Copa do Mundo, a situação é a seguinte: no grupo do Flamengo tem o Leão do México, quer dizer, tinha o Leão do México, isso porque o mesmo dono do Pachuca é o dono do Leão do México, e segundo as regras da FIFA, o Leão, ele não pode jogar esse Mundial. O Leão, ele vai até o CAIS, que é a Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça, para tentar ainda jogar esse Mundial. O presidente da CONCACAF
falou sobre essa situação e vamos abrir aspas aqui porque ele disse, né? O nome dele é Victor Montagliani e ele falou: agora será um procedimento legal. O grupo do Pachuca tem a possibilidade de ir ao cais. Não sabemos o que vai acontecer e respeitamos os trâmites. E ainda ele falou: o Lyon pode contar 100% com o apoio da CONCACAF. O provável substituto do Lyon é o Alajuelense, que é um clube lá da Costa Rica, né? Então, se a gente for botar na balança, esse time da Costa Rica é um time muito mais frágil do que o Lyon do México, que venceu a CONCACAF, né? Um campeonato difícil, e seria um adversário dificílimo para o Flamengo nessa fase de grupos. Se vier o time da Costa Rica, beleza. Aí muita gente fala: ah, não, mas Pedro, para ganhar os títulos, a gente não pode escolher adversário, qualquer um que vier tá bom. Galera, se tiver algum adversário mais fraco na fase de grupos, melhor ainda, porque carne de pescoço a gente já irá pegar caso a gente passe para as oitavas de final. É só time de altíssima qualidade. E se trocar o Lyon por esse time da Costa Rica, para mim tá de bom tamanho. Queria muito saber a sua opinião. Ainda existe essa possibilidade do Leão retornar ao grupo do Flamengo, mas a possibilidade maior é desse time da Costa Rica ele fazer parte do grupo rubro-negro. É isso sobre o Mundial de Clubes, que tudo dê certo, a ansiedade tá a mil, com certeza será um espetáculo na terra essa Copa do Mundo, na verdade, de clubes. E agora, lógico, falando sobre a nossa base, duas notícias diferentes. Uma sobre o Sub-17, que vai jogar hoje pela Copa do Brasil, e outra do nosso Sub-20, né? O técnico Kleber dos Santos, que muitos jornalistas já cravavam a saída dele do Flamengo, ele irá sim permanecer no rubro-negro. Até falava com vocês que eu não sabia se ele iria sair do Flamengo ou se ele iria ser realocado no próprio rubro-negro, em algum outro setor da base. E foi o que aconteceu. O técnico agora, ele é do Sub-20B. O Nuno, que chegou para o Sub-20A, já assumiu. E agora o Kleber dos Santos, que conquistou a Libertadores com o Sub-20 principal, se desloca e vai para o Sub-20B. O Sub-20B é aquele time alternativo, né? Que está jogando a Copa Rio, e o Sub-20 principal está jogando o Campeonato Brasileiro. Então é isso sobre o Sub-20. Kleber dos Santos permanece no Flamengo. E em relação ao nosso Sub-17, hoje tem Mengão em campo. Às 3 horas da tarde, lá na Gávea, o Flamengo irá enfrentar o América Mineiro. O Flamengo venceu a primeira partida por 2-1, teve gol do Rian Roberto e hoje o Rian Roberto estará em campo novamente. Ele que subiu de categoria, saiu do Sub-16 e agora está no Sub-17. Vamos para a provável escalação do Flamengo para esse jogo. O Flamengo deve ir a campo com goleiro Dudu, Matheus Guimarães, Daniel, Levi e Gabriel Amâncio. Na parte de volante, Luiz Felipe, João Felipe e Jefinho. E aí na frente, Pedro Henrique, Rian Roberto e Vitor Hugo. Para quem está se perguntando se a transmissão será feita pela Flamengo TV, eu não tive essa confirmação, né? Tomara que a Flamengo TV transmita o jogo, porque já estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. É um campeonato muito importante e com certeza os torcedores querem curtir a molecada da base. Teve um site que eu verifiquei que dizia que a Flamengo TV iria transmitir o jogo. Em outro site já disse que, por enquanto, não tinha transmissão garantida. Eu pesquisei na Flamengo TV, não tem nenhuma programação em relação a essa transmissão para a partida de hoje, mas pode ser que durante o dia essa transmissão ela apareça na Flamengo TV. Então é isso, 3 horas da tarde, Flamengo versus América Mineiro, lembrando que o Flamengo joga por um empate porque venceu a primeira partida por diferença de 1 gol. E rapaziada, sobre o mercado da bola, 3 situações diferentes: Gerson, Arrascaeta e Alcaraz. Alcaraz que não deve voltar para o Flamengo. Isso porque, segundo o jornalista Germán Garcia, o jogador será comprado pelo Everton. O Everton, segundo ele, já acionou a cláusula de compra. Cláusula essa no valor de 18 milhões de euros. Dá mais ou menos 112 milhões de reais. Então, para o Flamengo fica confortável, porque é um jogador que, a princípio, o Felipe Luiz não iria utilizar e teria sido ali a contratação. Na verdade, foi a contratação mais cara da história, mas como o Flamengo já irá revender o jogador,
isso aí não afetará os cofres rubro-negros. É um jogador que está mandando muito bem na liga inglesa e por causa desse... E assim como os torcedores e também a comissão técnica do Everton ficaram abismados com a qualidade do jogador. Então por isso que o jogador permanecerá no Everton. Com certeza, num futuro aí, o jogador indo bem, ele é um jogador muito novo, ele será revendido para um outro clube e o Everton ainda colocará uma farpela no bolso, pelo menos é o que eu acredito, porque o jogador tem qualidade. Sobre o Arrascaeta, né, mais uma lesão foi detectada. É um jogador que eu sempre falo para vocês, não é um jogador para jogar todas as partidas do Flamengo no ano. Só que ele jogou apenas um pouquinho mais do que a metade, né? Um pouquinho mais do que 50% dos jogos na temporada de 2025. E, segundo o Júlio Miguel Neto, jornalista, o Flamengo irá atrás de um outro camisa 10, um camisa 10 para ser o substituto do Arrascaeta. Não é porque o Arrascaeta irá sair do Flamengo, e sim porque o Flamengo não pode contar sempre com o Arrascaeta, então, por causa disso, o Flamengo precisa, né? O Felipe Luiz pede um substituto que seja um substituto à altura. Então, segundo o Júlio Miguel Neto, o Flamengo irá nessa janela do dia 2 de junho até o dia 10 de junho atrás de algum jogador para que seja esse camisa 10 do banco de reservas, tá? Em relação ao Gerson, o pedido do Marcão, pai do Gerson, é para que o Gerson receba 2 milhões de reais ou até um pouco mais de 2 milhões de reais. O desejo do Marcão é que o Gerson tenha o maior salário do elenco rubro-negro, que hoje em dia está nas mãos ali do Bruno Henrique, e o Arrascaeta, acredito eu, que receba um pouquinho menos do que o Bruno Henrique. O salário do Bruno Henrique beira ali os 2 milhões de reais, entre 1,8 e 2 milhões de reais. Então, a vontade do Marcão é que o Gerson tenha esse salário, um maior salário do elenco, porque ele é capitão, porque ele é fundamental para o time do Flamengo. Mas é o que eu gosto sempre de lembrar para vocês. O Gerson, ele não veio de graça. O Flamengo pagou em torno aí de 90 milhões de reais. Então, até mesmo por causa disso, que o salário dele não é um salário tão alto. Geralmente, quando o jogador vem gratuitamente, aí são diluídos no salário, né, nos vencimentos do jogador, tanto o salário normal quanto as luvas. Por isso que às vezes o jogador fica ganhando aí 2 milhões de reais, 1,8 milhão de reais por causa dessas luvas diluídas, como foi o caso do Michael, né? O Michael recebe mais do que o Gerson, só que lembrando, o Michael veio sem o Flamengo ter que pagar uma multa. Então, em relação ao mercado da bola, é isso, e que venha um substituto para o Arrascaeta, né? Não para o Arrascaeta sair do Flamengo, e sim para quando o Arrascaeta não puder jogar, a gente também tenha um jogador de muita qualidade na armação das jogadas. É isso sobre o mercado da bola. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, por favor, é sempre muito bem-vindo. Em relação à saída do De La Cruz da seleção do Uruguai, segundo o jornalista Sebastião Giovanelli, o jogador ele foi excluído principalmente por causa de uma briga feia que o jogador teve com Jorge Giordano, que é o diretor de seleções do Uruguai. Isso na saída de campo, né, no túnel, como disse o jornalista, ele descreveu que os dois começaram a ter uma discussão muito acalorada, quase chegaram às vias de fato, e isso pesou muito para a saída do De La Cruz da seleção do Uruguai. Será que ele será convocado nas próximas? Será que isso causará algum problema dele com a seleção do Uruguai? Eu realmente, de verdade, eu fico até triste pelo jogador, caso ele não seja mais convocado, mas eu fico muito feliz pelo time do Flamengo, porque terá um jogador que sempre tem algum problema físico, sempre treinando com o técnico Felipe Luiz e não tendo que se deslocar nas datas FIFA e assim jogando menos partidas no ano inteiro e conservando o seu estado físico. Até porque quando ele sai do Flamengo e vai para... Qualquer jogador que saia do Flamengo e vá para a sua seleção, a seleção ela não vai pegar leve nos treinamentos, vai pegar pesado nos treinamentos. O jogador também não vai fazer corpo mole, como fez ali um exemplo, né, do Arrascaeta. Ele teve uma contusão na coxa e já estava sentindo um problema na coxa mesmo antes da partida, e ele se sacrificou pela seleção. Então acontece muito esse tipo de situação
E se não tiver mais convocações do De La Cruz, para mim não tem problema nenhum. A gente fica realmente triste pelo jogador, mas para mim o meu principal foco é o Flamengo. E o Flamengo 100% são os jogadores treinando sempre com o técnico Felipe Luiz, mesmo nas datas FIFA. Então é isso, apenas uma curiosidade. Todo mundo estava pensando que ele tinha sido cortado somente porque iria jogar numa altitude extrema, né? E, na verdade, essa briga, essa confusão foi crucial para a saída do De La Cruz. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.